Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana no Ar, um projeto da ONG Ideia Solidária de caráter cultural, assistencial, educativo e filantrópico. E a Demais TV, Ação Urbana, pela Demais TV, ao vivo aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, Televisão Digital Interativa via web. Demais TV, presente em mais de 120 países e no Brasil com consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o Ação Urbana dessa edição tem como tema o consumo responsável, o meio ambiente, a responsabilidade social, o seu papel, né, enquanto cidadão na sociedade. E, para isso, o Ação Urbana tem a honra de receber Dr. Oswaldo Moreira, advogado, criminalista. Bom dia, Dr. Oswaldo. Bom dia, Wagner. É mais uma vez uma satisfação estar aqui com você. Já tivemos aqui na oportunidade, na inauguração, não foi isso? Isso, na estreia do programa. Na estreia do programa. E é muito interessante, então, que a gente esteja de volta aqui. Agradeço pela oportunidade. E vamos em frente. Vamos ver o que a gente pode fazer de bom por esse povo. Maravilha. E recebemos também Dr. Rosalvo Salgueiro Silva, filósofo, militante. Ele tem um trabalho bastante significativo com movimentos de habitação e meio ambiente da cidade de São Paulo. Bom dia, Dr. Rosalvo Salgueiro. Bom dia, é uma alegria estar neste programa. Vamos aqui conversar um pouco sobre a solidariedade na cidade e também a responsabilidade com o meio ambiente. E eu gostaria de falar basicamente sobre os programas de habitação, movimentos populares de habitação e a convivência na cidade. E com relação ao meio ambiente, eu acho que tem a questão da energia e eu queria falar um pouquinho sobre Belo Monte, que é um tema que está bem colocado aí, está sempre, e eu tenho refletido a respeito, a gente tem comentado, tem participado dos movimentos. Então, estamos aqui para conversar. Uma alegria estar com vocês e nessa meia hora, nesse tempo que vamos estar juntos, vamos fazer essa caminhada. Obrigado. Ok. Então, começando, doutor Rosalvo Salgueiro, na seca, o senhor falou da habitação. Eu queria explorar um pouquinho esse seu conhecimento, essa sua vivência na área da habitação. E aí, assim, já como abertura, eu queria falar sobre a responsabilidade social. Porque hoje nós temos visto aí comumente as pessoas, o anseio da população pela casa própria, que é o grande sonho do brasileiro. Mas a gente sente na sociedade em si, principalmente na sociedade paulistana, o desejo do jovem de morar sozinho, de cada um ter o seu apartamento e aquela coisa toda. E aí a gente cai no lance da responsabilidade social. Porque, assim, há não muito tempo atrás, nós tínhamos uma família que vivia muito bem, por exemplo, numa casa com 2 dormitórios, uma única TV, uma única geladeira, aquela coisa toda, um automóvel para a família. E hoje não. Hoje nós sentimos, por exemplo, que uma família de 4 indivíduos, de 4 integrantes, ela quer 4 automóveis, 4 refrigeradores, 4 televisores, né, 4 dormitórios para cada um. Isso se cada um não quiser ter o seu próprio imóvel. Como que fica essa nova realidade, esse anseio maior do cidadão atual? Bom, a gente tem, na verdade, não que avaliar a sociedade, avaliar o processo com os diversos níveis que nós temos. É fato que nós temos uma parte da sociedade, da juventude, que tem esse anseio de consumo e tudo mais. Tem outra parte que tem um anseio por sobrevivência, não é? Na cidade de São Paulo, nós já estamos numa situação em que é impossível continuar aumentando o número de automóveis na rua. Daqui a pouco não anda-se mais, vai ser tudo travado. A noção de desenvolvimento é uma noção que nós temos que ela é absolutamente absurda. O planeta, quando falamos da responsabilidade social, é o seguinte: o planeta não resiste ao atual nível de consumo que nós estamos vivendo. Precisaríamos de 4 planetas repondo o que se tira da natureza para a gente ter condição de manter esse nível de consumo. Além 5, né, na verdade. Se não 5 planetas. Né? Na verdade, quando eu falo de 4, são dados que existem aí. Os cientistas a nível mundial têm feito esta avaliação, que hoje a gente teria o consumo que se tira da natureza para o consumismo, seria necessário no mínimo 4. Agora, claro, isso está num ritmo crescente, daqui a pouco precisaríamos de 5. Ocorre que nós só temos 1. Não é possível continuar nesse nível de consumo. Uma faixa da sociedade que tem um nível de consumo e de desperdício extraordinário, enquanto uma grande
parte da sociedade não tem o mínimo para sobreviver. Gente que passa fome, gente que dorme nas praças, gente que vive nas favelas. São Paulo tem mais de 10% da população de São Paulo morando em favela. Quase 40% da população da cidade de São Paulo mora em habitação irregular. Então, quer dizer, esse desnível, esse absurdo que não pode continuar, não tem lógica e nós precisamos ter compromisso com as gerações futuras. Não é possível a gente imaginar que nós vamos cavando a própria hecatombe para tão próximo que está chegando esse tempo. Né? Doutor Oswaldo Moreira, e o direito nesse aspecto aí do consumo e da responsabilidade social? Porque nós temos sentido, e nós recebemos até aqui um advogado criminalista também, falando da abrangência do direito penal acerca da sociedade, né? Que o direito penal ele tem posto a sua mão forte, pesada, punitiva, acerca de uma série de situações, de relacionamento da sociedade como um todo, sendo que não, às vezes, caberia essa responsabilidade até o direito penal. Então, assim, se criou agora o direito quanto ao meio ambiente, essa coisa toda. E como que fica essa responsabilidade para uma população que tem uma educação discutível, que tem uma parte cultural aí sofrível, e como que fica esse lance do campo do direito em si, em particular do direito penal, sobre a população? Bem, eu entendo que não há grandes modificações especificamente. Nós temos uma legislação que dizem antiga, e eu não concordo muito com isso, não. Então o pessoal diz assim, o nosso Código Penal é de 1940. Ocorre que houve tantas modificações. As leis, foram criadas leis paralelas, os próprios artigos do Código Penal sofreram já tanta variação que, no final das contas, eles vão se adaptando automaticamente, porque uma das maiores fontes do direito é exatamente o costume. E esse costume ele vai criando novas situações de acordo com a evolução, de acordo com o próprio desenvolvimento da população. Então, eu não concordo que o nosso Código Penal seja assim tão antiquado. Ele pode ter sido criado em 1940, na última edição, mas as modificações são muito grandes. Então, hoje nós temos uma legislação bastante adaptada ao nosso meio. E nós vemos que há realmente coisas novas na legislação. Eu me lembro, por exemplo, que no mês passado nós tivemos um tribunal do júri, e nesse tribunal do júri o crime havia acontecido em 1989. Né? Então, para minha surpresa, quando houve a sentença, a juíza falou em crime hediondo. Acontece que na época que o crime foi cometido, não se falava em crime hediondo, porque foi em 1989 e o crime hediondo foi introduzido nesta forma de homicídio qualificado apenas em 1994. E como a gente tem que aplicar a versão mais benéfica da legislação em relação ao acusado, então, nesse caso, o crime não pode ser tratado como crime hediondo. Então, vejam, só estou dando essa comparação para dizer que houve realmente muita modificação na legislação, em especial na legislação criminal, e, por consequência, nós não estamos tão atrasados assim. Esse uso e costume vai fazendo com que a lei, ou o processo, principalmente o processo criminal, ele venha se adaptando às coisas mais atuais. Então, a cada dia nós temos inovações, algumas boas, algumas ruins, mas, de qualquer maneira, o direito tem acompanhado, sim, essa evolução. E hoje nós podemos ver aqui, se nós formos pegar o texto original da lei de 1940, muito pouca coisa sobrou. Aquelas coisas fundamentais, como, por exemplo, você não pode mudar. Artigo 121, matar alguém, é um crime que é punido de 6 a 30 anos. Isso não tem como mudar. Mas a criação do crime hediondo, quando o crime de homicídio qualificado passou a ser crime hediondo, isso é uma coisa relativamente recente, de 1994 para cá. Então, veja, apenas para explicar que realmente há uma evolução do direito também de acordo com a evolução da sociedade. Maravilha, fantástico.
já é com dor no coração, já que eu vou chamar um intervalo, doutor Oswaldo Moreira, que o doutor Oswaldo, com essa didática toda aí, doutor Rosalvo Salgueiro também, tenho certeza que o Ação Urbana dessa edição vai ser bastante educativo, bastante edificante. E o Ação Urbana, então, nessa manhã, discute aí, conversamos sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável e responsabilidade social. A Ação Urbana vai fazer seu primeiro intervalo e voltamos já. How's it going? Oh, it's a letter for Ned. Maybe she wants us to give it to her. Read it. 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 Hey, I think you dropped this. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police, children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? Ação Urbana de volta, ao vivo pela Demais TV, aqui em São Paulo. E falamos hoje sobre responsabilidade social e consumismo, meio ambiente. E recebemos hoje o advogado criminalista Dr. Oswaldo Moreira e o filósofo Rosalvo Salgueiro. E quanto à responsabilidade social, muitos a confundem com filantropia. Mas as razões por trás desse paradigma não interessam somente ao bem-estar social, mas também envolve melhor performance nos negócios e, consequentemente, maior lucratividade. A busca da responsabilidade social corporativa tem, a grosso modo, as seguintes características. Ela é plural. Empresas não devem satisfações apenas aos seus acionistas. Muito pelo contrário. O mercado deve agora prestar conta aos funcionários, à mídia, ao governo, ao setor não governamental e ambiental e, por fim, às comunidades em que opera. Ela também tem que ser distributiva. Não somente o produto final deve ser avaliado por fatores ambientais ou sociais, mas o conceito é de interesse comum e, portanto, deve ser difundido ao longo de todo e qualquer processo produtivo. E tem que ser também sustentável. A responsabilidade social, ela anda de mãos dadas com o conceito de desenvolvimento sustentável. Uma atitude responsável em relação ao ambiente é a sociedade, mas
não só garante a não escassez de recursos, mas também amplia o conceito a uma escala mais ampla. O desenvolvimento sustentável não só se refere ao ambiente, mas, por via do fortalecimento, parcerias duráveis, promove a imagem da empresa como um todo e, por fim, leva ao crescimento orientado. E, por fim, ela tem que ser transparente. A globalização traz consigo demandas por transparência. Não mais nos bastam os livros contábeis. Empresas são gradualmente obrigadas a divulgar sua performance social e ambiental, os impactos de suas atividades e as medidas tomadas para a prevenção ou compensação de acidentes. Então, é com esse intuito que o Ação Urbana também foi criado, com a missão de contribuir para um Brasil socialmente mais justo através das suas relações interpessoais e através das trocas de experiências. Dentro deste conceito, Dr. Rosalvo Salgueiro, como que o cidadão pode se conscientizar um pouco mais, pode se aprimorar, pode evoluir como pessoa, né, enquanto cidadão, para com uma sociedade como um todo? Bom, a gente tem... Isso que você acabou de falar é, sem dúvida, um resumo, uma aula do que é o conceito da sustentabilidade e da responsabilidade social. Eu acho que a gente tem, por exemplo, o cidadão tem por obrigação, antes de consumir qualquer produto, saber a origem desse produto, a forma como ele foi produzido, da responsabilidade em que se produziu esse produto. Se foi um produto que se produziu de um modo predatório na sociedade, também, tanto do ponto de vista das relações do trabalho, das relações das leis trabalhistas, se o trabalhador que trabalhou produzindo esse produto teve respeitado os seus direitos, se teve respeitado a sua dignidade, e se para produzir a natureza também foi respeitada. Eu acho que esse é um dado que o consumidor precisa ter. Se ele tiver isso, já estará contribuindo bastante para um desenvolvimento sustentável. Por exemplo, às vezes a gente encontra produtos que vêm da China de modo muito barato, muito fácil de ser consumido, entretanto não nos perguntamos se lá, no momento em que foi produzido, se as pessoas tiveram respeitado a sua dignidade. Nós sabemos muito bem que em muitos desses países se praticam, não se obedecem leis trabalhistas e assim por diante. Além do que, tira emprego do brasileiro, que poderia ser produzido aqui, leva para produzir no exterior e a gente fica consumindo esta quinquilharia que vem quase sempre de modo ilegal, vendido aí nos camelôs e de modo geral. Claro que os camelôs também precisam ter um espaço, e isso precisa só regulamentar, e talvez o Oswaldo possa falar da regulamentação, desse processo da legislação, para facilitar a relação. Então, o consumo responsável tem esta característica. Quando eu consumo responsavelmente, eu devo consumir em quantidade responsável. Eu devo consumir bens de origem responsável. E exigir da empresa que produziu tal produto a responsabilidade social, não só no sistema de produção, mas também na partilha de participar com a sociedade no bem-estar. Então, antigamente a empresa era boa, era considerada boa quando tinha muito lucro. Hoje a gente não pode admitir que o esforço de toda a sociedade, o bem que pertence a todos, seja levado para lucro de algumas pessoas. Existe, por exemplo, o conceito da água virtual. O que é a água virtual? A água virtual é a quantidade de água que foi utilizada para produzir tal produto. Este microfone aqui tem uma quantidade de água nele, que foi utilizada para produzir. A minha camisa, qualquer coisa que tem uma quantidade de água. É impressionante a quantidade de água que se desperdiça nesses usos. Então, uso responsável da água, uso responsável da energia, uso responsável dos recursos do meio ambiente. Então, isto é a responsabilidade social comprometida com a sustentabilidade. Perfeito. Doutor Oswaldo Moreira, falando deixa eu pegar minha cola aqui, a minha dália, falando de consumismo e consumo. Aqui há uma diferença entre consumismo, né, e o consumo. Consumismo é o ato de se consumir produtos ou serviços compulsivamente e muitas vezes sem consciência. Consumidor é aquele que compra, que consome, né, determinado produto. E aí, assim, é uma justificativa isso? Se entende como uma explicação, por exemplo, o jovem, né, que
vê na mídia aí, que vê na televisão, essa parafernália de produtos aí, muitos deles, como o Dr. Rosalvo colocou, né, pirateados pelos camelôs aí pelas grandes cidades, e aí o jovem ele se sente meio que obrigado a consumir, né, porque quanto mais consome, mais poder tem, né, então se mais espaço se consegue na sociedade. E essa ilusão que se passa para o jovem, né, então esse consumo desenfreado que estabelece para a população, se justifica esse desejo, esse afã de se matar por um tênis, por exemplo? Nós estávamos vindo para cá e conversávamos, eu e Rosalvo, a respeito exatamente dessa questão de que é o enriquecimento, de que vale isso, né? Até que ponto se esse crescimento é interessante. Porque você veja bem, como o Rosalvo bem colocou, se consome demais da natureza e seria necessário 4 planetas para compensar o que se tira. E esse consumismo, né, a que você se refere, esse consumismo não só do jovem, mas principalmente das mulheres, né? Fiquei impressionado esses dias quando eu vi o consumo de esmaltes que tem nas mulheres brasileiras. Parece que nós somos o segundo colocado em consumo de esmalte no mundo. Então, veja bem, esse consumismo que se faz através da propaganda, que se faz através da mídia, é responsável um pouco também por essa retirada de recursos naturais da natureza que não se repõe. Então, eu acho isso uma falta realmente de responsabilidade. Um outro aspecto de responsabilidade enquanto consumo, né? Mas um aspecto que o Rosalvo levantou também, que eu acho muito interessante, que seria como é que foram utilizadas as pessoas, como é que o ser humano foi utilizado para a produção desses bens de consumo. Isso também eu acho que entra muito na responsabilidade social. Quer dizer, a produção, ela não se preocupa, não tem o menor interesse em ver como o cidadão é tratado para produzir esse bem de consumo, que depois, então, a mídia vem e faz com que esse jovem, com que essa mulher, com que esse pessoal acabem consumindo de uma maneira desenfreada, sem nenhuma motivação específica. Não havia necessidade de fazê-lo. Fazem porque a propaganda leva a este conceito de consumir, de mostrar poder consumindo, ou mostrar poder produzindo e para gerar riqueza para poucas pessoas. Ok. E aí, se falando em consumismo, e tendo um filósofo hoje conosco aqui, Dr. Rosalvo Salgueiro, eu vou ter a audácia de ler um textinho aqui, um daqueles meus, que diz assim: o bem do desapego. Antigas e amareladas mágoas nunca têm utilidade, a não ser para envelhecer e entristecer a nossa alma. Coisas que começamos e nunca terminamos, ou continuamos, ou desistimos, não é vergonhoso deixar as coisas para trás. Pesado mesmo é seguir em frente carregando essas mesmas coisas que nem sabemos onde vamos colocar. Valioso demais é o nosso coração para que seja maltratado, para que seja a ele negada a chance de se oferecer novas oportunidades e novos ares. Cultivar no seu jardim a flor do desapego não significa amar menos ou deixar de apreciar o que de bom a vida nos oferece. Apenas mudar o nosso olhar em relação ao mundo e dizer a si que as coisas realmente bonitas e importantes ficam gravadas para sempre nas paredes da nossa alma, seja qual for o nosso caminho. A Ação Urbana vai fazer um breve intervalo e voltamos já. James. Right. Welcome to my country, my friends. I am right. Really? Where do you think you are? I am right. I am right! Only rights you have here. Not rights I give you. Ready? 1, 2.
Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police. Children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Assault. Brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? Ação Urbana de volta nesta manhã, aqui ao vivo pela Demais TV em São Paulo, e falamos sobre consumo responsável, meio ambiente, responsabilidade social, e recebemos hoje, com todo prazer, com toda alegria, Dr. Rosalvo Salgueiro Silva e Dr. Oswaldo Moreira. Dr. Rosalvo, filósofo, Dr. Oswaldo Moreira, advogado. E falando sobre meio ambiente, pobres e ricos conhecem as qualidades dos automóveis de último modelo, e pobres e ricos ficam sabendo das vantajosas taxas de juros que tal ou qual o banco oferece. Os especialistas sabem transformar as mercadorias em mágicos conjuntos contra a solidão. As coisas possuem atributos humanos, acariciam, fazem companhia, compreendem, ajudam. O perfume te beija, e o carro é aquele amigo que nunca falha. A cultura do consumo fez da solidão o mais lucrativo dos mercados, por incrível que pareça. E, se falando de consumo consciente, saber se o doutor Rosalvo Salgueiro concorda que reciclar é repensar, reduzir e reutilizar. É mais ou menos por aí a coisa? Claro, eu acho que a reciclagem está em moda, e no Brasil nós somos dos países que mais recicla produtos. A latinha de alumínio essa latinha de cerveja é praticamente 100% reciclada. Mas também reciclamos plástico, reciclamos vários outros produtos. Na maioria das vezes, não tanto por consciência ambiental, mas por necessidade de algumas pessoas que trabalham, que ganham a vida vendendo esses produtos, reciclando essa coisa. Mas o fato é que reciclamos. Quando a gente recicla um produto, a gente deixa de tirar na natureza esse produto e reduz extraordinariamente o consumo de energia que seria necessário para produzir um produto pela primeira vez. Então, é fundamental que se recicle. Nós já vamos falar aqui que o planeta não tem condição de repor, e o que nos parece lixo, na verdade, não é lixo. É matéria-prima para produzir novos produtos. Às vezes, o mesmo produto. Uma latinha de alumínio produz praticamente uma outra latinha de alumínio. Não é? Enquanto outros produtos não. Você pega uma garrafa PET, ela não produz uma nova garrafa PET. Ela produz um outro produto de menos qualidade. Mas o alumínio é praticamente 100% no momento de reutilização, de reciclável. Então, é fundamental. Mas não é só isso. Por exemplo, o óleo de comida, esse óleo de cozinha, óleo de soja, que as pessoas fazem as frituras do ovo, da batatinha e tal. Depois que já fritou 2, 3 vezes, aquele óleo está saturado, a dona de casa costuma ir na pia da cozinha, abre lá e despeja, e aquilo vai pelos ralos e chega até o Rio Tietê. Por exemplo, aqui em São Paulo chega no Rio Tietê. Só que a indústria também joga o seu produto e acaba chegando também no Rio Tietê. Quando junta soda cáustica com óleo lá no rio, vira sabão. Por isso que lá embaixo, em Pirapora do Bom Jesus, tem aquelas espumas enormes, que é aquele cenário de espuma fedida, inclusive, que é produto de quê? Da irresponsabilidade no descarte do lixo. Nós temos os lixões, em São Paulo já não temos mais lixões, temos aterro, mas também os aterros sanitários são absolutamente insustentáveis. É preciso a gente produzir energia a partir do lixo, é possível produzir, existe tecnologia para isso, existe possibilidade de ir para o
o lixão apenas o material orgânico, que logo vira adubo. Então, é possível a gente criar um descarte de modo sustentável, de modo efetivo e reutilizar o máximo possível do material que nós usamos, que na verdade lixo não é lixo. Lixo é matéria-prima para outros produtos. Então, a reciclagem é fundamental, é ponto de partida se a gente quer falar em consumo sustentável e responsabilidade social. Perfeito. Doutor Oswaldo, fez a complementação? Não? Eu acho que, com relação a esse assunto de reciclagem, eu acho que está muito ligado também ao consumismo, né? E, ao mesmo tempo, essa questão social, né? Entra muito na conservação e preservação da natureza também, que é um outro aspecto que a gente tem que falar. Mas eu gostaria, inclusive, que o Rosalvo Salgueiro dissesse a respeito disso, porque eu tenho conhecimento de que recentemente ele esteve na Alemanha, fez lá várias palestras pela Alemanha toda, inclusive foi para a Inglaterra também falar exatamente sobre a questão da conservação ambiental e principalmente no que diz respeito à construção da usina hidrelétrica de Monte Belo, na Amazônia, e parece-me que isso tem um impacto muito grande na ecologia, e o Rosalvo é expert na matéria. Então eu gostaria de deixar para que ele concluísse essa história, porque realmente ele é expert, eu conheço, acompanho, mas as informações maiores que eu tenho são trazidas exatamente pelo Rosalvo. Então eu gostaria que ele falasse a respeito. E só pegando um gancho, então, doutor Oswaldo, que o doutor Oswaldo Moreira está me dando, que o conceito, né, para nós enfatizarmos o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer as das gerações futuras. Logo, cabe refletir se a construção de um mundo sustentável deve ser de responsabilidade apenas dos profissionais verdes. Fazer acontecer o desenvolvimento é papel de todo profissional, independente da sua área de atuação. Dessa forma, é preciso enxergar que mitigar os impactos ambientais e construir um mundo socialmente mais justo e ambientalmente responsável está ao alcance de todas as áreas do conhecimento. E, então, aproveitando este gancho, né, de toda a área do conhecimento, aí eu queria então, que o senhor dividisse conosco todo esse seu conhecimento e essa sua experiência com relação a esse tema aí, de tamanha relevância que é mesmo a responsabilidade nossa de cada dia para um mundo melhor, hoje, sem comprometer, né, as gerações futuras. Pois é, nós temos... Por exemplo, São Paulo tinha água pura, água boa, água potável aqui no Rio Tietê. O Rio Tamanduateí, a gente podia beber a água do Rio Tamanduateí, podia beber a água do Tietê. E aí, o que a gente faz? A gente vai sujando a água que está mais perto de nós e vamos cada vez buscando água mais longe. E hoje nós buscamos a água na represa Bille, não é possível beber a água da Bille, não é possível beber a água da Guarapiranga, é preciso que ela passe por tratamento para a gente poder consumir. Então essa é a irresponsabilidade que a gente tem. O desenvolvimento, para o desenvolvimento, a gente precisa cada vez mais de energia. Não é possível você ir criando novas fábricas e criando novos aparelhos eletrônicos sem ter energia elétrica. Então precisamos produzir energia elétrica cada vez mais. Irresponsavelmente, o governo brasileiro optou por produzir energia elétrica apenas através de hidroelétricas. Em 1976, os militares fizeram, na época da ditadura militar, foi feito um orçamento, foi feita uma avaliação de qual era o nosso potencial de produção de energia elétrica em mega usinas hidroelétricas. Descobriu-se que 68% desta capacidade está na bacia amazônica. O rio Amazonas não pode ser represado porque ele é grande demais, mas os afluentes todos podem ser represados. E aí foi projetado um rosário de grandes hidroelétricas na Amazônia. Nesse momento está sendo construído uma, que todos nós temos ouvido falar na televisão, que é a usina de Belo Monte, que é um desastre ecológico. Para construir esta usina, vai se criar um lago em plena região amazônica, um lago de 516 quilômetros quadrados. Vai cobrir a mata com água. E vão construir o rio
E essa bacia será construída no Rio Xingu, que é um afluente do Rio Amazonas. O rio vem e faz uma curva. É justo nessa curva que vai ser construída. Esta curva é uma curva de 100 quilômetros. Vai ser construído 2 canais ligando, fazendo um bypass no rio. Vai secar 100 quilômetros de rio. Nessa alça vivem índios. E quando a gente cobre a mata com água, é mais grave você cobrir a mata com água do que queimar a mata simplesmente. Quando você queima a mata, emite gás carbônico, que vai prejudicar a camada de ozônio. Quando você cobre a mata, as árvores, o material que apodrece embaixo, emite gás metano, que é aquele gás que estava embaixo do Shopping Center Norte. Este gás é 27 vezes mais prejudicial à camada de ozônio do que o gás carbônico quando se queima. Então, é uma situação absurda, absurda. Esta usina vai custar 30 bilhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Para gerar, a capacidade de geração de energia desta usina é 12 mil megawatts ano. Esta capacidade vai ser produzida apenas durante 4 meses por ano, porque 8 meses por ano o rio baixa e aí a capacidade baixa para 4 megawatts. Para 4 mil megawatts. Então, é um absurdo do ponto de vista da viabilidade econômica, é um absurdo do ponto de vista da viabilidade ecológica, é um absurdo do ponto de vista do trato social com os índios, com as pessoas que lá vivem. Então, e o Brasil optou por isso. O Brasil tem outras possibilidades de energia. Nós temos toda uma capacidade de geração de energia eólica, já existe tecnologia estabelecida capaz para isso, nós temos capacidade de produção de energia solar e nós temos capacidade de produção de energia através da biomassa. Então, o Brasil deixa de investir, se investisse o mesmo dinheiro na produção dessa área, a gente teria muito mais, uma solução muito mais adequada. Por outro lado, bastaria repotencializar a capacidade instalada das energias, das usinas de produção de energia elétrica brasileira, elas estão abaixo da produção que poderia ser. Bastaria trocar as turbinas por turbinas mais eficientes, nós ganharíamos uma Belo Monte. Então, a usina de Belo Monte é absolutamente desnecessária, ela é uma agressão ao meio ambiente, é um projeto de irresponsabilidade social e é um genocídio para as nações indígenas que na região vivem. E o governo brasileiro optou por isso, é a principal obra do PAC. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco. É outro absurdo que o governo brasileiro fez, gastou-se milhões, está lá parada, as obras já se deterioraram. Hoje, as obras, para quem não sabe, a calha do rio que foi criada para transportar a água do Rio São Francisco está parada, já deteriorou, já está quebrada, não há condição e fica assim, vamos gastando sem prestar atenção apenas por fazer campanhas, por fazer projetos políticos absolutamente inviáveis e para dar lucro para empresas que trabalham de modo absolutamente irresponsável, com licitações não claras, sem o controle, sem o acompanhamento da população. Muito bem. E aí, completando a ideia e a definição de desenvolvimento sustentável, que é aquele, capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as futuras, mas também ele tem a sua base de assimilação. Um conceito dos negócios na verdade, o quê? Ter consciência de que os recursos naturais são finitos e que os recursos sociais são relevantes e adotar atitudes concretas na gestão que comprovam o real envolvimento da empresa com o assunto, aquilo que o senhor acabou de colocar, Então, na verdade, a grande preocupação é que muitas pessoas aliam o conceito de desenvolvimento sustentável apenas à vertente ambiental. Isso é uma ideia completamente equivocada. O verdadeiro desenvolvimento sustentável respeita 3 vertentes: o ambiental, o econômico e o social, e que apresentam uma relação de total interdependência. E deve ser responsabilidade de todos, não apenas das pessoas, que o ambientalista é tido como um tipo de coisa rara, sujeito raro na sociedade, e parece ser ele o único que se preocupa.
está crescendo o número de jovens que se preocupam, isso é uma coisa alentadora. A juventude está, aos poucos, entrando nesse processo, começando a tomar consciência, começando a compreender que não é possível consumir de modo desenfreado sem se preocupar com o futuro. Agora, fundamentalmente, é a responsabilidade de todos. Eu, ao jogar um papel de bala no chão, eu estou contribuindo para criar as enchentes. Eu, ao consumir de modo irresponsável qualquer produto, até o esmalte, como disse aqui o Dr. Oswaldo, a gente está contribuindo para um desenvolvimento sustentável ou um desenvolvimento predatório. Comprar além do que necessita, demorar muito no banho, dormir com a TV ligada, né? Aquela coisa toda que cabe a gente, né? Cabe a cada um de nós, né? Claro, claro. E aí, assim, nós recebemos um e-mail bastante interessante, em virtude já da nossa falta de tempo, um só, que é da Edna Soares. E a Edna diz assim, doutor Oswaldo Moreira, que achei interessante, que me lembrou a política do café com leite, que fala assim: o consumismo é próprio do povo. Isso que é verdadeiramente alienante. Não é o consumismo normal do pão e da manteiga, mas a ideia de que é preciso ter e consumir cada vez mais para ser feliz. Como o consumismo, né, ele está atrelado à felicidade, né? Está enraigado, né, na população, de que quanto mais você consumir, mais você vai ser feliz, né? E a felicidade, ela está atrelada a isso, né? No começo do cristianismo, tinha um teólogo muito importante chamado João Crisóstomo. Ele dizia o seguinte: o sapato que junta pó embaixo da sua cama não pertence a você, pertence ao que anda descalço. O pão que junta bolor no seu armário não pertence a você, pertence ao que está com fome. Não é possível ter tanto, por exemplo, tem pessoas que têm no seu guarda-roupa tantas roupas que não consegue usar, compra e acaba perdendo a roupa que não teve tempo de usar. Acontece com sapatos, acontece com... Esse consumismo é o absurdo, porque a pessoa se compraz só em comprar. Chega no supermercado, chega na grande loja de grife e tal, e vai comprando. O ato de comprar é para ela uma satisfação, e não o usar. Ele não precisa nem usar a mercadoria. O simples fato de comprar já os amigos veem que ele está comprando, ele sai no shopping com aquelas sacolas bonitas, com as marcas que comprou, com isso tudo ele ostenta essas marcas e isso o satisfaz. Então, este é a irresponsabilidade no consumo. Eu acho que esse é um dado que é muito comum a gente ver por aí as pessoas consumirem mais do que precisa, não é? Outra coisa é tentar achar que a responsabilidade social é o fazer caridade. Eu tiro um pouco daquele muito que eu tenho e dou para um pobre, e com isso eu aplaco a minha consciência. Um outro teólogo importante da América Latina, chamado Gustavo Gutierrez, tem uma frase fantástica. Ele diz assim: é pecado praticar caridade sabidamente ineficaz. Esmola não promove ninguém, não promove as pessoas. Então, é preciso pensar em criar políticas públicas, pressionar o governo, ter participação cidadã para criar políticas públicas que promovam as pessoas. Por exemplo, você sabe que São Paulo tem índio? No Parque do Jaraguá tem uma aldeia indígena. Eu fui lá ver essa aldeia. Eu passava no parque, olhava o parque e falei: imagina, bom, aqui tem uns índios que vivem ali. Eu fui lá, é mentira. Os índios vivem numa favela ao lado do parque, proibidos de entrar no parque, e estas senhoras índias que a gente vê aqui na rua, sentada com as crianças vendendo aquele materialzinho dela, não estão vendendo artesanato, eles estão pedindo esmola. Esta é a irresponsabilidade do poder público, irresponsabilidade de cada um de nós ao consumir, quando a gente coloca os verdadeiros donos dessa terra que chegaram numa situação dessa. Então, quando a gente fala da responsabilidade social, estamos falando disso. Perfeito, perfeito. Uma pena. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui, foi rapidinho, né? Quando a didática boa, a coisa flui de um jeito que a gente nem vê, né, o tempo passar, mas foi uma hora aí de bate-papo gostoso. Eu queria lembrá-los de que os textos lido hoje aqui por mim no Ação Urbana é de Letícia Thompson. E que nós temos aí as nossas reprises, né? Então nós temos aí um repeteco quinta-feira às 13 horas, que antecede o programa Momentos da Dercila Bastos, e na sexta-feira às 15 horas. E começando então pelo Dr. Oswaldo Moreira, queria então que o senhor aí rapidamente, em virtude do nosso tempinho estourado aí, fizesse as suas considerações finais. E eu de pronto gostaria mais uma vez de agradecer
mas sim a sua presença e a sua atenção estar conosco nesta manhã. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e volto sempre que necessário for, sempre que vocês precisarem de mim, vou estar à disposição. Recebemos uma aula de ecologia aqui do nosso companheiro Rosalvo Salgueiro e aprendemos muita coisa sobre consumismo, aprendemos muita coisa sobre responsabilidade social, e eu sempre digo que o dia útil é o dia em que a gente aprende alguma coisa, e hoje para mim com certeza foi um dia útil. Muito obrigado. Muito bacana. Nós, de toda a ação urbana, que agradecemos, viu? Dr. Rosalvo Salgueiro. Bom, Silva. Eu fico comendo Silva, né, Dr. Rosalvo Salgueiro Silva. Na verdade, tem na referência, para referência à pessoa, meu nome é Rosalvo Salgueiro. As pessoas assim me conhecem. Eu quero agradecer de coração o convite para estar aqui. Claro, estarei sempre à disposição que vocês precisarem, quiserem. E o Oswaldo é meu amigo, então ele sempre enxerga muito mais do que eu sou. Então, mas o que eu queria terminar, eu queria fazer uma homenagem a algumas pessoas que estão em São Paulo lutando contra essa usina de Belo Monte. Aqui em São Paulo tem o cacique Cunué Calapalo, que ele mora no Embu das Artes, e ele tem estado em todas as manifestações que tem em São Paulo. Tem a manifestação da Parada Gay, lá está ele defendendo a causa. Tem uma manifestação do movimento sindical, lá está ele, e ele esteve conosco, e acho que seria interessante um dia aí você convidá-lo para estar aqui. É um homem muito comprometido com os movimentos, e é um índio da região do Xingu. Então, esta é um trabalho que nós estamos fazendo, e eu agradeço muito a oportunidade. Sempre que me convidarem, aqui estarei, e sou um admirador do programa. Obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez aos senhores, e então eu gostaria de pronto também deixar um convite aí para os senhores retornarem, para nós falarmos sobre a marginalidade em si, né? Esse grande número de brasileiros que vivem à margem da sociedade, né? E agora, hoje, o senhor traz esse conhecimento aí de que nós temos em São Paulo, né, alguns índios aí, uma tribo em si, que vive na marginalidade da nossa sociedade. E, para encerrar, o texto de Generosidade, de Letícia Thompson, e diz assim: quanto mais pensamos na dor que nos incomoda, mais ela dói. Quanto mais pensamos na solidão que nos machuca, mais ela nos destrói. Quanto mais pensamos na nossa pequenez, mais nos sentimos diminuídos. As soluções para nossos problemas não parecem tão irreais quanto nos contos mais fantásticos. Damos demasiada importância a nós mesmos e aos nossos problemas, como se fôssemos o centro do universo. Mas, se olharmos ao nosso redor e começarmos a abrir o nosso coração, perceberemos que o mundo está cheio de pessoas doloridas, pequenininhas e diminuídas, pessoas para as quais a vida parece sem piedade, pessoas que carecem, talvez, não de alimento, mas de afeto. E saibam, dói muito mais e mais tempo um coração solitário do que um estômago vazio. Quando as pessoas agirem com menos egoísmo, ao invés de ruminarem a própria infelicidade, começarem a agir para o bem do próximo, as doenças da alma começarão a encontrar a cura, e o amanhecer terá para cada um de nós um outro rosto, um rosto mais sereno, mais amigo e mais solidário. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, o respeito de ter de nos dar a licença de entrar aí na sua casa toda a terça-feira, às 11 horas, através da Demais TV. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima terça-feira, às 11 horas, com mais um Ação Urbana. Até lá.